Até agora a gente tem falado de cooperação, de como o Brasil é forte em algumas áreas, como ele precisa se desenvolver em outras. Mas a gente quer trazer disputa para essa mesa. Um pouco de tensão, né, Diogo? Como que a disputa tecnológica se manifesta em vários pontos da tecnologia? Melhor, vamos começar por alguns temas específicos. Na infraestrutura, como que essa disputa se manifesta quando a gente fala de cabo submarino, satélite e outras coisas relacionadas à possibilidade de conexão? Como que cada país puxa a sardinha para o seu lado em cada um desses temas? Bom, a infraestrutura digital, são vários componentes, né? Então, quando você falar em transição energética, existe uma demanda material, inclusive de minerais críticos, que fazem parte dessa infraestrutura. Você vai ter baterias, placas de computação, ou então painéis de energia solar. Então, são várias coisas que tem dos componentes que fazem parte desses dispositivos, né? Eles têm que vir de algum lugar. Então, no caso, por exemplo, de terras raras, você pensa assim, bom, são 17 elementos químicos, são muitos, eu não vou falar, não decorei todos os 17, mas e se você pegar a relação Estados Unidos e China, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que tem os submarinos classe Virgínia da Marinha Norte-Americana que tem terras raras na sua estrutura. No caso, falando de uma questão estratégica, né? Você sabe quantos quilos de terras raras tem um submarino dessa classe Virgínia, porque inclusive capaz de lançar mísseis Tomahawk de longo alcance? Não faço ideia. 4.600 quilos Uau. de terras raras. Vindo aqui de Guaxupé? Não. Agora, vem da China. Sabe qual a porcentagem dessas terras raras que vem da China, no caso do submarino norte-americano? Não. 70%. Quer dizer que um dos materiais bélicos mais avançados da Marinha dos Estados Unidos depende de um inimigo estratégico dos Estados Unidos. 70% desses componentes que vêm de terras raras são importados da China e vão ser usados num submarino norte-americano. Então você vê, nos lugares que você menos espera, você vai encontrar essa questão colocada. Aí sim, e o Brasil? Porque nós temos terras raras, né? Inclusive, nós temos a segunda maior reserva do mundo. A primeira é a China, quase metade, mas o Brasil tem 23%. E pode ter mais, porque nós não temos um mapeamento geológico completo do território nacional. Nós temos aí, potencialmente, a possibilidade de achar não só outros minérios críticos, né? E tanta coisa que pode estar no nosso subsolo que a gente desconhece. Só que o Brasil tem 23% das reservas, mas só produz 1%. Então, nós temos muito ainda, não só para explorar, porque não basta estar o minério debaixo da terra, você tem que explorá-lo, retirar, idealmente processar, em vez de vender só o minério bruto, porque você vende lá e depois compra o produto que foi processado e paga mais caro por ele. Porque você vendeu a matéria-prima em estado bruto, depois ela é processada, ou se torna um produto, você compra e já vem com outro preço, mas, poxa, nesse sentido, o negócio não foi bom para mim, né? Assim, você tem que investir, buscar, desenvolver isso internamente, num processamento que seja feito aqui. Esse seria o ideal, né? Mas, claro, muito difícil. Para cada um desses pontos, você tem um desafio a enfrentar. Eugênio, eu queria trazer, a gente falou já de cabo submarino, satélite, GPS, chips, inteligência artificial, claro, e terras raras. Mas eu quero trazer um outro ponto que acho que isso é também bastante debatido no âmbito internacional, que são armas autônomas, né? Então, com o avanço da inteligência artificial, como que está esse debate? Eu lembro que quando a gente se conheceu já há alguns anos, foi justamente nesse assunto, né? A gente estava começando uma conversa. Como está o debate hoje internacional e qual que é a posição do Brasil em relação a armas autônomas? Bom, o uso militar da IA. Inclusive, no Itamaraty, nós temos, como eu já tinha mencionado antes, né? O nosso papel do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente articula posições no digital, mas você tem outras unidades dentro do Ministério das Relações Exteriores que tratam, por exemplo, segurança cibernética. Então, você usa os militares da IA, aí seria até um outro departamento que acompanha. Mas pelo que eu tenho visto, né,
podemos dizer que o gênio saiu da lâmpada, que você não consegue mais reverter, voltar o relógio, porque a IA está sendo usada por forças armadas, né? E no mundo inteiro, sobretudo as potências militares, né? Que estão investindo nisso, e isso está difícil você segurar. Existe uma negociação que ocorre em Genebra, né? Mas que ainda está no plano das discussões, que tem um grupo de peritos governamentais, isso no âmbito da Convenção da ONU sobre certas armas convencionais. Então, esse grupo se reúne em Genebra há vários anos, mas depende de um consenso. Então, vamos criar um protocolo ou um instrumento juridicamente vinculante, ou seja, seria obrigatório aos estados, uma espécie de tratado, para tentar disciplinar isso e criar limitações e algum tipo de controle. Porque se você não controlar, em última análise, você pode perder esse controle do uso da força, porque é um assunto extremamente sensível, né? E você não pode simplesmente delegar decisões às máquinas. Aí eu me lembro que, não sei se se recorda, em 2021, a Unesco aprovou uma recomendação sobre ética da IA. Isso foi importante na época e tal. Só que vários países não quiseram incluir a questão militar nessa recomendação. Justamente por isso, para ficarem com as mãos livres, né, para fazerem o que acharem necessário. Isso é bastante preocupante. Inclusive, nessa época, o Brasil propôs, primeiro, um conceito de usos pacíficos da IA, como no caso da energia nuclear, né? Você tem usos pacíficos e, ao mesmo tempo, a parte militar, você tem certas salvaguardas que precisa respeitar para evitar uma proliferação nuclear desenfreada. Então, usos pacíficos e, ao mesmo tempo, nós sugerimos uma outra ideia, que é não devemos delegar decisões de vida ou morte às máquinas. Isso é fundamental, e não só no aspecto militar, porque parece evidente, né, que você não vai dizer para um robô humanoide se ele vai escolher os alvos por si mesmo, seria temerário, né, que isso assim fosse, mas até no uso civil. Se você vai no hospital, se tiver um paciente em estado terminal e que está sendo ali monitorado por IA, e aí pensa assim, o caso da eutanásia, aí a IA decide, não, esse paciente já está condenado, eu acho melhor desligar todos os aparelhos e tal. E você não pode delegar essa decisão a um sistema de IA. Então, é uma coisa que a família vai discutir com os médicos, né? Então, você vê como isso é importante. Então, preocupa, e a gente está buscando, pelo menos, assegurar que qualquer uso de armas autônomas, ele tenha um controle humano significativo. Que isso, às vezes, é difícil, porque quanto mais velocidade, né, é difícil você conseguir que um humano interfira, uma vez que o processo está em curso. Né? Porque a IA consegue chegar... É um outro ritmo. São segundos, às vezes, para reagir, mas você tem que ter, assim, desde a concepção de um dispositivo ou de um tipo de armamento que use IA, até o seu desdobramento no terreno, em combate, enfim. E sempre garantindo respeito ao direito internacional humanitário. Porque até nas guerras você tem regras. Então você não pode simplesmente utilizar civis, né, como alvo, porque não são alvo legítimo durante um conflito. Os civis têm que ser protegidos. Há violações, ocorrem e devem ser condenadas. Mas em termos de ação, né, de como é que a gente pode articular uma resposta, nós temos que fincar a pé e dizer: esse direito nacional humanitário tem que ser respeitado, os civis têm que ser protegidos. Não podemos simplesmente chegar num ponto que você vai construir, então, humanoides, que você vai armar esse robô, e depois, assim, agora você pode escolher os alvos, né? Eu vou te dar alguns critérios, você vai lá e escolhe quem vai sobreviver e quem você vai executar. Isso seria uma péssima ideia, né? E nossos netos depois vão nos perguntar: mas como é que vocês deixaram isso acontecer, né? Me parece uma péssima ideia, de fato, né? Qual?